Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar o estudo das propriedades coligativas. Inicialmente, vamos entender o que significa esse termo, propriedades ou efeitos coligativos. Aqui à sua esquerda, eu tenho um recipiente contendo água quimicamente pura, que vocês conhecem como a água destilada. E a água destilada, ela tem as suas propriedades físicas já conhecidas na pressão de 1 atmosfera, como por exemplo, a água apresenta um ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Na pressão atmosférica de 1 atm, o seu ponto de congelamento é numericamente igual ao seu ponto de fusão, que vale 0 graus Celsius. E na pressão de 1 atmosfera, a sua pressão de vapor é igual a 1 atmosfera. Ok? Aqui eu vou representar nesse esquema as moléculas de água evaporando nesse espaço. Como eu não consigo ver o vapor, né? Ele é um gás, então eu vou usar um modelo microscópico, onde essas bolinhas que eu estou aqui representando estão mostrando a água no estado gasoso na forma de vapor, só para ilustrar, ok? Por outro lado, à sua direita, eu tenho água mais um determinado soluto, uma substância adicionada à água para se dissolver, chamado não volátil. Quer dizer, ele não evapora. Como, por exemplo, o sal, o açúcar, por exemplo. Como eu não consigo ver esse soluto, eu vou representá-lo por esses pontos aqui, ó, tá? Em vermelho. Esses pontos estão representando as partículas do soluto na presença de água, constituindo uma solução, certo? Isso aqui está representando o soluto. E em azul, a água. Consequentemente, a presença do soluto, a água que quando pura fervia a 100 graus Celsius, agora com o soluto ela ferve acima de 100 graus Celsius. A água que congelava a 0 graus Celsius com a presença do soluto agora congela abaixo de 0. E a sua pressão de vapor, que era igual a 1 atm, com a presença do soluto, a sua pressão de vapor agora é menor que 1 atmosfera. Notem a quantidade de vapor que nós tínhamos quando a água é pura. Agora observem só o que aconteceu com a quantidade de vapor de água na presença do soluto. Ficou bem menor, né? Então, senhores e senhoritas, vocês puderam observar que as propriedades físicas da água modificaram na presença do soluto não volátil. É isso aí que nós chamamos de efeitos coligativos. São alterações nas propriedades físicas do solvente devido à adição de um soluto não volátil, isto é, um soluto que não evapora. PC, por que não pode usar um soluto volátil? Porque o soluto volátil vai evaporar junto com o solvente e a quantidade de vapor, em vez de diminuir, vai aumentar. Por isso não posso usar um soluto volátil, como o álcool, por exemplo. Tem que ser um soluto não volátil. O que nós vamos aprender nesse capítulo é justamente estas alterações nas propriedades físicas do solvente devido à adição de um soluto não volátil, ok? Agora eu vou apresentar para vocês uma verificação experimental.
Bom, fizeram alguns experimentos para verificar se a natureza do soluto interferia nos efeitos coligativos. Ou vamos observar então o experimento que foi realizado. Adicionaram a 1 litro de água 1 mol de glicose. E adicionando 1 mol de glicose, a água que fervia a 100 graus Celsius, agora ela ferveu a uma temperatura de 101 graus Celsius. Aí o que eles fizeram? Mudaram o soluto. Eles adicionaram a 1 litro de água 1 mol de sacarose. E ao adicionar 1 mol de sacarose, verificaram que a água ferveu na mesma temperatura, 101 graus Celsius. Para tirar a dúvida final, para ver se não era puramente coincidência, testaram um terceiro soluto diferente e colocaram ureia. E ao adicionar 1 mol de ureia a 1 litro de água, a água que quando pura fervia 100 graus, com 1 mol de ureia, ferveu a 101 graus Celsius. Então, de fato, se nós mudarmos o soluto, mas colocando a mesma quantidade de partículas, esse efeito não altera. Consequentemente, esse soluto não interfere diretamente, a natureza do soluto não interfere diretamente nas propriedades físicas. Agora, eles fizeram um segundo experimento, mudando a quantidade de mol de soluto. Eles adicionaram agora 2 mols de glicose a 1 litro de água que fervia quando pura 100 graus Celsius. Com 2 mols de soluto, a água ferveu a 102 graus Celsius. Opa! Eu mudei a quantidade em mols do soluto e eu mudei o ponto de ebulição. Quando era 1 mol, foi para 101 graus Celsius. 2 mols, 102. Vamos tirar a dúvida se isso de fato é verdadeiro. Colocando 2 mols de sacarose a 1 litro de água, ela ferveu a 102 graus Celsius. E quando ele colocou 2 mols de ureia, a água ferveu também a 102 graus Celsius. Você deve estar pensando, PC, cada 1 mol de soluto aumenta 1 grau Celsius a temperatura da água. Sim, exatamente. Quer dizer que se nós colocarmos 3 mols, a água vai ferver a 103. E se eu colocar meio mol de soluto, a água vai ferver a 100,5 graus Celsius. E outra coisa importante, mudei o soluto, mas o efeito na temperatura não alterou. Ele só modificou de 101 para 102 porque eu mudei a quantidade em mols do soluto. Com isso, podemos concluir inicialmente o seguinte: os efeitos coligativos não dependem da natureza do soluto. Não importa se é ureia, sacarose, glicose, certo? Um sal. Os efeitos coligativos dependem somente disso, da quantidade de matéria, quantidade em mols do soluto. Essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar até este momento. Muitos de vocês devem estar pensando aí, né? Poxa vida, eu já aprendi o que é ponto de ebulição, eu já vi o que é ponto de congelamento, fusão, mas esse tal de PV aí, eu não vi esse negócio ainda não, hein? Pressão de vapor. O que é a pressão de vapor? Boa pergunta. É justamente isso que nós vamos aprender agora. Então,
Vamos aprender agora o que é a chamada pressão de vapor. E para explicar isso para vocês, eu peguei aqui duas seringas. E nessa seringa ela tem um êmbolo móvel. E o que eu fiz? Eu puxei o êmbolo e coloquei um determinado volume de água pura, tá? Aqui na seringa. Então isso daqui, à sua esquerda em azul, é água pura, água destilada. Ok? E aí o que eu fiz a seguir? Eu vedei essa extremidade da seringa e puxei o êmbolo. E aí, ao puxar o êmbolo, se estabeleceu um espaço vazio entre a superfície da água e o êmbolo. Um vácuo criou-se aí. E com a existência desse vácuo, o que vai acontecer? A água começa lentamente a evaporar nesse espaço vazio, chamado inicialmente de vácuo, mas agora não está mais a vácuo, porque a água está evaporando. E essa água vai evaporar com uma determinada velocidade. Ela vai subindo aqui, né? E essa evaporação, ela vai aumentando a velocidade, até que a velocidade de evaporação acaba se tornando constante. Nesse momento, satura o vapor de água nesse espaço. No instante que a velocidade de evaporação tornar-se constante, aí vai acontecer o processo inverso. Parte desse vapor começa a condensar, virar líquido. E a velocidade de condensação vai aumentar também. Ela aumenta até ficar constante. No instante que tanto a velocidade de evaporação quanto a velocidade de condensação ficarem ambas constantes, se estabelece um equilíbrio dinâmico. Um equilíbrio dinâmico quer dizer quando as velocidades de evaporação e de condensação tornam-se constantes. Nesse instante que a velocidade de evaporação e de condensação tornam-se constantes, o vapor da água exerce uma pressão sobre a superfície do seu líquido. Essa pressão exercida sobre a superfície do seu líquido é o que nós chamamos de pressão de vapor. Eu vou até desenhar aqui nesta seringa um manômetro, um aparelhinho para medir a pressão interna. E esse dispositivo, tá? Ele vai medir a pressão interna. A pressão interna é a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do seu líquido, que nós chamamos de pressão de vapor. Tá? Como nós podemos definir a pressão de vapor, então? Pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do seu líquido. Agora vamos, já que tomamos conhecimento pela primeira vez o que é pressão de vapor, vamos começar agora a estudar
os fatores que alteram a pressão de vapor. O primeiro fator chama-se ponto de ebulição. Vamos pegar aqui um recipiente contendo água quimicamente pura, que é a água destilada, mais uma vez, tá? Vamos pegar aqui e colocar água pura. Vamos escrever aqui, ó, água destilada. E vamos colocar essa água para aquecer. Coloca ela sobre o fogão e vamos ligar a chama e vamos, ao aquecer a água, transferir calor para a água. Ao transferir calor, a energia térmica em trânsito, que nós chamamos de calor, vai se distribuir pela água e as moléculas começam a ficar agitadas a ponto de, num momento, a água começar a ferver. Eu lhe pergunto, você já colocou água para ferver algum dia na sua casa? Com certeza. Agora, você saberia me responder sobre o ponto de vista microscópico? Macroscópico, perdão. O que você consegue ver em um sistema quando a água ferve? Você poderia me falar o que você vê? Exatamente, sim, a formação de bolhas, caracterizada pela turbulência do sistema quando ocorre a ebulição de um líquido. Ocorre a formação de bolhas, exatamente. A turbulência caracteriza a ebulição. Sobre o ponto de vista a olho nu, macroscópico, eu sei que um líquido ferve quando forma uma bolha. Agora vamos pegar uma bolha dessa daqui e vamos ampliar essa bolha. E vamos verificar o que existe dentro da bolha. O que tem dentro da bolha? É ar? Não. Dentro da bolha não tem ar. Tá, então o que tem dentro da bolha? Se não tem ar, tem oxigênio? Não, também não tem oxigênio. Ué? Se dentro da bolha não tem ar, tem oxigênio, o que tem dentro da bolha então? Vapor de água. Água em forma de vapor no estado gasoso. Então se dentro da bolha tem vapor, o que eu tenho na superfície da bolha? Essa película aqui, ó, que fica de fora. O que é isso? É água no estado líquido. Água no estado líquido. Então, se eu tenho dentro da bolha vapor e de fora da bolha água, uma película de água líquida, então eu posso dizer que nesse momento esse vapor está exercendo o quê? Digam, pressão. O vapor está exercendo uma pressão sobre a superfície da bolha. Pressão essa que nós chamamos de pressão de vapor. Exatamente o que nós acabamos de definir. O vapor exerce sobre a superfície do líquido uma chamada pressão de vapor. E além da pressão de vapor, existe uma outra pressão. Existe uma pressão externa sobre a superfície da água, que impede todas as moléculas de evaporarem simultaneamente. Alguém poderia me responder o nome dessa pressão externa aplicada sobre a superfície da água? O que seria? O que é essa pressão externa, senhoras e senhoritas? Chama-se pressão atmosférica local. É a pressão que o ar atmosférico está exercendo sobre a superfície da água. E quando forma-se uma bolha,
A bolha se forma exatamente no instante quando a pressão de vapor interna, que é a pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido, iguala-se à pressão atmosférica local. Esse é o instante que ocorre a chamada ebulição de um líquido. Então, se perguntarem para vocês, isso é muito importante, quando é que um líquido ferve? Você vai responder, um líquido ferve, ele entra em ebulição no momento que a sua pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica local. Isso é muito importante. Não se esqueçam, por favor, eu vou repetir, tá? Um líquido ferve no momento que a sua pressão de vapor interna, que é o vapor exercendo sobre a superfície da bolha, iguala-se à pressão atmosférica local. Nesse momento, o líquido entra em ebulição. O líquido ferve. E um detalhe, quando essa pressão interna for maior do que a pressão externa, aí essa película se rompe e todo o líquido vaporiza completamente, certo? Muito bem, isso é importante, muito importante, tá? Que o aluno saiba que a pressão de vapor, ela, quando iguala-se à pressão atmosférica local, é o instante que o líquido começa a ferver, no momento que você consegue ver a formação das bolhas. Agora eu vou pegar essa análise microscópica e transferir para um gráfico. E colocando no gráfico a pressão de vapor do líquido versus a sua temperatura, eu consigo como resultado essa curva. Essa curva chama-se curva de ebulição da água, ou que se refere à mudança da água do estado líquido para o estado gasoso. Sendo que essa curva, ela delimita duas regiões, sendo que do lado esquerdo, qualquer ponto desta área a uma determinada pressão e temperatura, a água encontra-se no estado líquido. E qualquer ponto dessa região à direita da curva, a água encontra-se no estado gasoso. De modo que qualquer ponto sobre a curva, o que tem sobre a curva? Nós temos o equilíbrio entre o líquido e o gás. Eu já ouvi falar disso. Equilíbrio entre líquido e gás? O que seria isso? Ah, é um instante que se estabelece a chamada pressão de vapor. É o momento que o líquido ferve. Então, nesse gráfico, qualquer ponto desta curva corresponde ao momento que o líquido entra em ebulição, ou seja, é o momento que forma uma bolha, certo? Agora vamos ver nesse gráfico os locais onde a água ferve. A água entra em ebulição em 3 locais. Vamos pegar esse ponto aqui primeiro. Neste ponto aqui do gráfico, nesse ponto aqui da curva, a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. E qual é o local onde a água ferve a 100 graus Celsius? Ao nível do mar, onde a pressão atmosférica, que iguala-se à pressão de vapor, é igual a 1 atm. Saberia me dizer qual é o local onde a água ferve a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm? Nível do mar, regiões litorâneas.
Mas a água não ferve só no litoral. Existem outros 2 locais que a água ferve também. Tá, então quais são esses locais onde a água ferve também? Aqui, ó, neste ponto da curva, nós temos a ebulição da água nesse ponto da curva a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. E para ela ferver numa temperatura menor que 100, a pressão atmosférica tem que ser, pressão atmosférica, que é a pressão de vapor, é menor que 1 atmosfera. Que local que é esse? Alguém saberia me dizer? Aonde a pressão atmosférica ela é menor do que 1? Regiões localizadas acima ou abaixo do nível do mar? Acima ou abaixo do nível do mar? Resposta: acima do nível do mar, porque à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Muitos devem ter pensado o contrário. Muitos devem ter imaginado que a pressão, à medida que a altitude aumenta, a pressão também aumenta. Não, não, não. Para você tirar essa dúvida, caso você tenha ficado com uma dúvida semelhante a essa, imaginem essa escada, onde cada degrau corresponde a um determinado local. Esse primeiro degrau corresponde a um local situado numa depressão. Por exemplo, o Mar Morto em Israel, que está localizado aproximadamente a 303 metros abaixo do nível do mar. Então aqui, nesse degrau, está o nível do mar. E aqui está abaixo do nível do mar, aproximadamente 303 metros acima do mar. Vamos pegar mais 2 locais aqui. Esse degrau corresponde a, digamos, a cidade de São Paulo. E esse outro degrau corresponde a um local de alta altitude, as regiões localizadas na Cordilheira dos Andes, por exemplo, Bolívia, em La Paz, que está aproximadamente quase uns 3.700 metros a nível do mar, literalmente nas nuvens. Aí, com essa situação, o aluno pergunta: qual é a relação que eu devo fazer com essa questão da altitude e pressão atmosférica local? Faça essa escadinha aqui, ó, que você vai responder essa questão facilmente. Imaginem agora que dentro deste tubo eu tenho a quantidade de ar, tá? A quantidade de ar que vai exercer uma pressão sobre quem estiver na superfície desse degrau aqui, ó. Esses pontinhos que eu estou colocando aqui representam a quantidade de ar dentro desta coluna, e essa quantidade de ar exerce uma pressão sobre a superfície. E agora eu acho que fica fácil o aluno visualizar que quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica local. Para ninguém ficar com dúvidas sobre esse assunto. Maior altitude, menor pressão atmosférica, menor ponto de ebulição. Então, os locais onde a água ferve com temperatura menor do que 100 graus Celsius são regiões montanhosas, localizadas acima do nível do mar. Tudo bem? Por outro lado, existe um outro local onde a água ferve, que é nesse ponto da curva aqui, ó.
nesse ponto da curva. Agora a água ferve a uma temperatura maior que 100 graus Celsius. E para a água ferver a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água, que iguala-se à pressão atmosférica, tem que ser maior que 1 atm. Agora a pergunta: qual é o local onde a água ferve a uma pressão maior do que do nível do mar? Aqui, ó, é o Mar Morto, ou regiões localizadas abaixo do nível do mar. Mas eu vou colocar uma situação ainda mais drástica, vamos dizer assim. A famosa panela de pressão. Na panela de pressão ocorre um aumento da pressão da panela, e esse aumento da pressão implica no aumento do ponto de ebulição da água. Dependendo da altitude, a água ferve em torno de 100 graus Celsius, um pouquinho mais, um pouquinho a menos ou igual a 100. Mas na panela de pressão, o aumento da pressão faz a água ferver a 150 graus Celsius. A 150 graus, convenhamos, né? Maior temperatura e, consequentemente, faz o alimento cozinhar mais rápido. Nossa, meus amigos, esse gráfico é manjadíssimo e ele origina diversas questões que já caíram nos vestibulares relacionados a esse assunto. Veja alguns exemplos que eu trouxe para lhe mostrar aqui, ó. Essas questões aqui referentes a esse gráfico que eu acabei de apresentar. Primeira pergunta: onde a água ferve primeiro? Em Santos ou em São Paulo? Vamos voltar com o gráfico aqui novamente. Bom, a água ferve primeiro aqui, ó, em regiões montanhosas, onde a pressão é menor que 1 e a água ferve numa temperatura menor do que 100. São Paulo está localizado acima do nível do mar, a pressão é menor do que 1 e a água ferve numa temperatura menor do que 100. Então, na primeira resposta é: a água ferve primeiro em São Paulo, pois está situada acima do nível do mar, onde a pressão de vapor é menor do que 1 e o ponto de ebulição é menor do que 100. Já que Santos, por estar no nível do mar, a água ferve exatamente a 100 graus Celsius. Agora, outra pergunta diferente. Supondo que a água já está fervendo em São Paulo e em Santos, onde o ovo cozinha primeiro? Santos ou São Paulo? Já admitindo que a água já ferveu nesses dois locais. Vamos supor que tem duas pessoas conectadas aí pelo WhatsApp, enfim, por uma ferramenta aí, e ele fala: olha, você está me vendo aí? A água já está fervendo aqui? Já, aqui também. Então no meu sinal você coloca o ovo para cozinhar aí que eu coloco aqui. No mesmo instante que o ovo for colocado para cozinhar, ele cozinha mais rápido no local onde a temperatura de ebulição é maior. Porque o aumento da temperatura vai aumentar a energia cinética das moléculas e isso vai provocar um aumento do ponto de ebulição. Então, aqui no nosso gráfico novamente, em Santos a água ferve a 100 graus, em São Paulo ferve abaixo de 100. O ovo cozinha mais rápido em Santos porque a temperatura de ebulição é maior. Então vamos colocar a resposta. Onde o ovo cozinha primeiro? Santos. Por quê? Pois apresenta maior ponto de ebulição da água. Ok? Agora, esse último exemplo aqui, ó.
Explique por que os alimentos eles cozinham mais rápido na panela de pressão. Voltando aqui com o nosso gráfico mais uma vez, nós verificamos que na panela de pressão há um aumento da pressão da panela. E esse aumento da pressão vai implicar no aumento do ponto de ebulição da água. E aumentando o ponto de ebulição, por consequência, aumenta a temperatura, aumenta novamente a agitação das moléculas, aumenta a energia cinética e aumenta a velocidade de cozimento. Então vamos escrever essa resposta. Nos alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão, pois na panela de pressão há um aumento da pressão, que implicará no aumento do ponto de ebulição da água, que consequentemente aumenta a velocidade de cozimento, certo? Essas questões são muito comuns e aparecem com muita frequência nos vestibulares. Vamos estudar agora o segundo fator que altera a velocidade da reação, que é chamado de a natureza do líquido ou volatilidade. Aqui nós temos dois gráficos para comparar e responder. Esses gráficos correspondem às curvas de ebulição, onde a esquerda da curva é líquido e a direita da curva é gás, tá? Eu coloquei simultaneamente a curva de ebulição de três líquidos, o éter, o álcool, o etanol e a água. E a pergunta do exercício é a seguinte: qual é o líquido mais volátil? O que é o líquido mais volátil? É o líquido que evapora mais rápido. Por exemplo, um líquido volátil, por ele evaporar rápido, você consegue sentir o odor dele no ar. Por exemplo, quando você vai num posto de combustível, todos conseguem sentir o odor do combustível, não é verdade? Porque o álcool, a gasolina são líquidos voláteis. Você abre um frasco de um perfume, todos ao seu redor conseguem sentir o odor, porque o perfume é volátil. O que é volátil? É uma substância que evapora mais rápido a temperatura ambiente, e assim sucessivamente. Agora, desses líquidos éter, álcool e água, quem é mais volátil? Para responder a essa questão, eu vou usar dois critérios, por isso que eu usei o gráfico repetido aqui, né? O primeiro critério que eu vou usar é o seguinte: eu vou pegar uma temperatura constante qualquer. Por exemplo, vamos pegar a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. E nessa temperatura ambiente, tá? Vamos ver agora qual é o valor da pressão de vapor para cada líquido. Então tá aqui, ó, a pressão de vapor é o momento que o líquido ferve. O líquido ferve exatamente quando a pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica, exatamente no ponto sobre a curva. Então, a 25 graus Celsius, o éter é o líquido que tem maior pressão de vapor. Tá? Em segundo lugar, nós temos a pressão de vapor do álcool, que é o etanol. E por último aqui, nós temos o líquido, vou escrever as letras correspondentes ao valor numérico da pressão de vapor. E por último, nós temos a pressão de vapor da água, que dos três líquidos é o menor. Isso acontece quando um recipiente ele é fechado. Ele é um recipiente fechado, como nesse exemplo aqui, ó, tá?
num recipiente fechado, se a temperatura ela é constante, o líquido considerado mais volátil é aquele que evapora mais rápido, consequentemente tem mais vapor, e por ter mais vapor, tem maior pressão de vapor. Então, resposta, o líquido mais volátil é o éter. Repito, por que o éter? Pois ele tem maior pressão de vapor na mesma temperatura. Vou escrever isso então. Agora, nesse primeiro gráfico aqui do seu lado esquerdo, eu posso escrever o seguinte: em um recipiente fechado, eu posso falar para vocês o seguinte, que na mesma temperatura, o líquido mais volátil é o que possui maior pressão de vapor. Na mesma temperatura, líquido mais volátil, o que evapora mais rápido, é o que tem. Eu vou representar o maior, o aumento, por essa seta aqui, ó. É o que possui maior pressão de vapor, que nesse caso, como eu já falei, é o éter. Agora eu posso chegar na mesma resposta, mas analisando esse gráfico sobre outro ponto de vista. Agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar aqui uma pressão atmosférica constante, qualquer. Por exemplo, pressão do nível do mar, 1 atmosfera. Quer dizer que se todos os líquidos estão na mesma pressão, o recipiente é aberto. Porque quando o recipiente é aberto, os líquidos fervem no momento que a sua pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica. Então, se o recipiente é aberto, todos os líquidos têm a mesma pressão de vapor. Porque a pressão de vapor de um líquido, quando ele ferve, é igual à pressão atmosférica, quando forma uma bolha. Tá, mas se todos os líquidos diferentes em recipientes abertos possuem a mesma pressão de vapor, como eu vou diferenciar o mais do menos volátil? Resposta: pelo ponto de ebulição. Eles estão em recipientes abertos no mesmo local. Então, nesse caso, como são líquidos diferentes, mas o recipiente é aberto, vou repetir, o líquido ferve quando forma uma bolha. E a bolha se forma quando a pressão de vapor iguala-se à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica iguala-se à pressão de vapor, é o momento que o líquido ferve. E líquidos diferentes no mesmo local, todos têm a mesma pressão de vapor. O que vai modificar é isso, é o ponto de ebulição. No caso, especificamente, para você ter uma ideia, o ponto de ebulição do éter é 36 graus Celsius. O ponto de ebulição do etanol é 78 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, no caso anterior, que o líquido mais volátil é o éter, porque na mesma temperatura, em recipientes fechados, é o que tem maior pressão de vapor. E o éter, que é o líquido mais volátil, é aquele líquido que na mesma pressão é o que tem menor ponto de ebulição. Por que o ponto de ebulição é menor? Porque as ligações intermoleculares são mais fracas e com isso são mais fáceis de romper e, consequentemente, por esse motivo, o líquido ele evapora mais rápido. Então vamos concluir aqui, ó, em um recipiente aberto,
O recipiente aberto é aquele que apresenta a mesma pressão. Então, na mesma pressão, o chamado líquido mais volátil é aquele que possui o menor ponto de ebulição, que nesse caso especificamente é o éter. Muito bem, meus amigos. Agora vamos resolver os exercícios deste módulo e na próxima aula vamos corrigir os mesmos e vamos continuar com a teoria na próxima semana desse assunto. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem.